Olá a todos e todas. É muito bom estar aqui com vocês novamente, uma alegria para dar continuidade aos nossos estudos. E hoje vamos tratar de um tema especialíssimo, super importante para nós treinarmos e utilizarmos nas nossas escolas, não só nas escolas, mas também na vida, né? Nós vamos tratar hoje da comunicação construtiva a partir da comunicação não violenta. E quem está aqui para conversar conosco a respeito é o Fabiano Augusto Berlini. Ele é biólogo, é pedagogo e é especialista em arte-terapia. E, além de tudo isso, ele ainda é um estudioso de comunicação não violenta. Então, o Fabiano vai nos ajudar a compreender os componentes da comunicação não violenta para nós refletirmos e avançarmos nesses estudos com práticas e com o próprio livro do Marshall Rosenberg, que trata desses componentes. Então, Fabiano, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Queria dizer também que ele é membro do GEPEN, do nosso grupo de estudos e pesquisas em educação moral, e que tem sido nossos parceiros, né, nas nossas ações de formação. Então, Fabiano, bem-vindo. Oi, gente. Primeiro quero agradecer o convite e que todos sejam muito bem-vindos, que seja um momento valioso para nós. Então, a gente vai falar de comunicação construtiva através do que a comunicação não violenta traz. A ideia de uma comunicação construtiva é que ela promova a cooperação, que ela nos aproxime, que ela construa autonomia, consciência. E a comunicação não violenta tem algumas possibilidades muito, muito interessantes nesse sentido. O que é a comunicação não violenta, né? É difícil dizer, até porque ela diz não violenta, ela diz o que ela não é. Mas o que ela é em si? Ela é uma investigação. A comunicação não violenta busca nos aproximar, aumentar a empatia e a honestidade entre as pessoas e trazer à tona aquilo que nos une como seres humanos. Ela tem uma perspectiva até espiritual. Ela bebeu muito em fontes milenares, tem inspiração em Gandhi, Martin Luther King, Mandela, e ela tenta traduzir para a gente aqui do Ocidente alguns termos, são alguns conceitos sutis, subjetivos, complexos, profundos, de uma maneira que a gente consiga levar para a nossa prática. Ok. Mas vamos falar um pouco mais concretamente. Na nossa vida, basicamente, a gente poderia dizer que temos duas linguagens. Tem uma linguagem mais conectada à ideia de controle. Então, a gente está falando de dominação e submissão. Ela implica dominação e submissão. Ela se centra numa pergunta que é: quem está certo? E acaba gerando competição, sentimentos de medo, culpa e vergonha como formas de coagir, né, de controlar as pessoas. E isso tende a desperdiçar uma quantidade enorme de energia que poderia estar sendo direcionada de forma criativa para a construção de caminhos. E é exatamente isso que a comunicação não violenta sugere. Que a gente pergunte de uma forma diferente, que a pergunta seja: o que a gente pode fazer para tornar a nossa vida melhor? Tem um ditado que diz: eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. E eu gosto de brincar, né? A comunicação não violenta é mais ou menos por aí. Ela diria assim: eu não quero ter razão, eu quero que a gente seja feliz. Então não importa quem está certo, quem está errado, é aqui agora. O que a gente vai fazer para cuidar da gente? Não é cuidar de mim ou de você, é de mim e de você. E aí, quando a gente está falando de um trabalho dentro de uma escola, não tem como cuidar bem das crianças, dos adolescentes, sem eu, cuidador, estar cuidado, estar bem. Então, tem um aspecto também que é de autocuidado. Cuidar só do outro também é um problema. Cuidar só de mim também é um problema. Só de mim seria egoísmo. Só do outro seria um risco, um perigo, porque quando eu não estou bem, eu represento um risco para as pessoas que estão próximas de mim. Eu não vou ter tanta paciência, tanta clareza, talvez eu exploda, talvez eu seja exigente, duro, agressivo, porque em algum momento eu não vou dar conta, não vou sustentar e vou me focar em mim, e às vezes em detrimento de um bem coletivo.
Fabiano, na verdade, a comunicação não violenta, ela mexe com a cultura que nós vivemos, né? Porque na nossa cultura, nós estamos habituados a ter uma fala mais incisiva, uma fala dominadora. E isso vem realmente de um propósito de alienação, né? Se a gente for parar para estudar história, nós sempre tivemos aqueles que mandam e aqueles que obedecem. E a comunicação não violenta, ela vem mexer de uma forma sutil, como você disse, com essa cultura que para nós já está banalizada, já está incorporada. Então, eu acredito que estudar comunicação não violenta é uma forma de emancipação das pessoas. Exato. Seria impossível a gente ter uma sociedade tão desigual se nós estivéssemos mais conectados aos nossos sentimentos e à nossa humanidade, aquilo que é necessário para qualquer ser humano, que é básico. Então, a gente chama de valores, mas a gente pode chamar também de necessidades básicas humanas universais. Se a gente tivesse conectado a isso, com certeza a gente não se submeteria a tanto sofrimento, e a gente não submeteria as pessoas também. E essa base de controle e dominação, ela se sustenta no modelo de justiça que predomina na nossa sociedade e no mundo, eu diria, que é a justiça retributiva. Exatamente nesse sentido de categorização das pessoas boas e más, certas e erradas, mocinhos e bandidos, adequados e inadequados, sãos e doentes. E aí esses grupos são tratados de forma diferente. Os que são bons, certos, adequados, eles recebem recompensa. Então, eu não estou preocupado com o que eles querem, o que é importante para essas pessoas, como elas gostariam de cuidar de si. Eu determino o que é o melhor como estratégia para todo mundo, tem que ser seguido por todo mundo. E aí eu induzo essas pessoas. E para essa daqui eu ofereço punição, dor e sofrimento, porque elas precisam descobrir que esse é o caminho errado. Se elas aprenderem, se elas sofrerem, elas vão aprender. Então, olha que grave. Eu posso provocar dor e sofrimento nas pessoas e sentir prazer com isso. Porque eu sou bonzinho, eu sou certo. Eu estou ajudando essas pessoas a seguir o caminho que é certo. Nos dois casos, as pessoas estão desconectadas de si. É uma pressão externa, é uma autoridade externa que diz o que deve ou não ser feito. Então, a gente está falando basicamente de heteronomia. Sim. E não é isso que a gente gostaria, né? Dentro das escolas, o que a gente busca é autonomia. E aí o que você traz é extremamente importante. Se eu estou conectado comigo mesmo, aquilo que é extremamente valioso para mim, essencial. E se eu busco olhar para isso e cuidar disso, ao mesmo tempo que eu cuido daquilo que é importante para as outras pessoas, porque o que é muito importante para mim também é importante para as outras pessoas. Eu estou falando de autonomia, que é um olhar interno, é uma escolha, é um movimento que parte de dentro para fora. E aí, então, a gente já está falando aqui de um elemento extremamente importante da comunicação não violenta, que são as necessidades. Então, a gente está falando desde sustento, como alimento, água, comida, até propósito, liberdade, autonomia, sentido, pertencimento, valorização, solidariedade. Isso é importante para qualquer ser humano. Qual que é o problema, então? Se todos nós, seres humanos, temos as mesmas necessidades, então a gente parte de um pressuposto aqui. Todos os seres humanos possuem essencialmente as mesmas necessidades básicas humanas universais. Não somos diferentes. Só estamos em culturas diferentes e pulsa em determinado momento uma necessidade ou a outra. Então, eu não estou com fome agora. Mas alimento é importante para mim, com certeza, mesmo que eu não esteja com fome agora. Continua sendo uma necessidade universal, da mesma forma que respeito. O problema é a estratégia. O que é respeito para mim, às vezes não é para outra pessoa. O que é respeito para o professor? Não representa, às vezes, respeito para a criança. A maneira como a criança ou adolescente expressa respeito é uma estratégia que para o professor, às vezes, representa algo que é agressivo e violento. Então, vou brincar aqui um pouco.
um aluno, um menino, ou uma menina chegar e aí, mano, beleza? Pro professor. Mano? Você está me chamando de mano? Não, mano não é legal. Não gosto disso. O professor se sente ofendido. Eu me sentir desrespeitado é diferente de ser desrespeitado. O menino ou a menina chama de mano as pessoas que ele gosta. É uma expressão de intimidade. Então, é uma estratégia de expressão de respeito. Para o professor, isso não é interessante, não é agradável para ele. Mas a gente está falando de estratégia. Para os dois, respeito é importante. E se a gente entende isso, a gente não vai categorizar, lembrando aí da justiça retributiva, né? A gente não vai categorizar o menino ou a menina como mal educado. A gente vai investigar, pô, o que tem por trás desse humano aí? O que ele está querendo trazer? Qual que é o sentimento e qual que é a necessidade que ele está cuidando? A necessidade de intimidade, de proximidade, de expressar apreço, chamando de mano. Olha que estranho. Mas é isso. A questão é que a criança ou adolescente está em outro mundo. E as palavras, a visão de mundo, a cultura muda de pessoa para pessoa, inclusive, né? Tem uma questão transgeracional, inclusive. Então, é muito importante. E aí, quando eu estou desconectado dos meus sentimentos, das minhas necessidades, eu fico cego. E aí eu posso facilmente ser manipulado. Eu posso facilmente ser controlado. Eu posso exercer poder sobre o outro, porque eu categorizo o outro como inferior. Quem é inferior merece menos. Quem é superior merece mais. E a gente entra numa situação de muito risco, porque algumas pessoas não têm o mínimo para sobreviver. E isso é grave, porque a gente está falando de algo que deveria ser básico para qualquer ser humano, né? Que representa dignidade, uma vida digna, uma vida minimamente saudável para qualquer pessoa, é colocado em risco, porque algumas pessoas são categorizadas como não tão humanas assim. Ele é um ser humano, mas ele é muito diferente de mim. Geralmente a gente fala assim quando a gente só olha para as estratégias que as pessoas usam. Como eu dei o exemplo aqui do respeito entre um professor e um aluno. Mas a gente não está olhando de uma forma um pouco mais profunda para aquilo que seriam as necessidades. Há uma necessidade que motiva a ação. Então, aí vem o segundo conceito. Primeiro, todos nós possuímos as mesmas necessidades, são básicas, humanas e universais. Ok. Daria para a gente conversar bastante sobre isso, mas vou considerar aqui que estamos de acordo. A segunda, tudo que um ser humano faz ou deixa de fazer é em virtude do cuidado, com a intenção de cuidar de uma necessidade, que é básica, humana e universal. Então, quando alguém faz algo que me desagrada, ela não é má, preguiçosa, desrespeitosa, desorganizada, ou como a gente chama, perfeccionista, crítica, chata. Essa é uma forma que rotula as pessoas. Eu gosto de brincar, a gente transforma as pessoas em objeto. Como se ela não mudasse, como se ela fosse aquilo. O ser humano muda o tempo todo, ele não é aquilo. Então, olhando dessa forma, a gente corre um risco de não se entender, não perceber aquilo que nos une. É só quando eu chamo de humanidade compartilhada, sentimentos, por exemplo. Se eu falo de medo, não importa qual o motivo, se eu expresso medo, qualquer pessoa na face do planeta reconhece medo. É algo que é humano, é algo que mostra essa humanidade compartilhada. Se eu percebo que alguém está fazendo algo que está me incomodando muito, mas ela está fazendo aquilo com medo ou com tristeza, tem algo ali que eu reconheço que é familiar para mim. Então ela não é tão estranha, ela não é tão abominável, ela não é um monstro, ela não é perversa. É humano isso, tem um sentimento ali que representa a humanidade nela. E por que sentimento é muito valioso? Para além disso, porque é o sentimento que vai me levar como indicador às necessidades, aos valores. Como que eu sei que uma necessidade não está sendo atendida? Como que eu descubro? Como que você descobre que tem algo muito importante para você que não está sendo cuidado? Uma coisa para pensar. São sentimentos desagradáveis.
você sente um incômodo, algo que não está bem. Quando você fica muito tempo sem alimentar, seu corpo te avisa. Quando você fica muito tempo sem beber água, seu corpo te avisa. É o sentimento de fome, o sentimento de sensação, na verdade, né? Sensação de sede, sensação de fome. Em relação às questões morais, em relação à convivência, é a mesma coisa. Se eu estou sentindo algo como tristeza, medo, quer dizer que tem alguma coisa que não está bem cuidada na minha relação com as outras pessoas. Então, eu estou falando do interpessoal, entre eu e você, por exemplo, Sam, né? Então, uma coisa não está rolando bem, eu fiquei incomodado, quer dizer que a gente precisa cuidar de algo que, enfim, não foi bem cuidado aí. Aí você traz uma situação muito importante, porque geralmente as pessoas, elas podem ter sentimentos negativos, sentimentos ruins entre elas, mas é rara a situação em que elas param para falar sobre esses sentimentos. Eu acho que a dificuldade primeiro vem na identificação dos sentimentos e segundo, na valorização desses sentimentos, né? Então, são coisas que a gente tem que começar a dar importância, porque valorizar os nossos sentimentos e os sentimentos do outro são situações muito importantes que realmente nos humanizam. Nos humanizam e nos conectam aos valores, às necessidades que são básicas humanas universais. É exatamente isso. Se eu sinto algo desagradável, todo sentimento é muito valioso. A fome é muito valiosa. Ela indica que você precisa cuidar de alguma coisa. Então, o medo, a angústia, a tristeza, o desânimo, quer dizer, olha, tem alguma coisa na sua vida que não está legal. E na sua vida pode ser na sua relação com outra pessoa, então interpessoal, pode ser na minha relação comigo mesmo, intrapessoal. Que tipo de qualidade de companhia eu tenho para mim mesmo? Que tipo de relação eu tenho comigo? O que eu falo para mim mesmo? Então, às vezes, a minha relação comigo não está bem. E tem um nível sistêmico. Como que é a minha relação com os sistemas, com os sistemas onde eu estou inserido? Sistemas. A gente está falando, a escola é um sistema, a igreja é um sistema, o partido político é um sistema, né? A saúde é um sistema, o judiciário é um sistema. Então, como que eu estou nessa relação? Porque os sistemas também têm os seus valores. Se eu entro dentro de uma igreja, eu não grito. Mas ninguém me falou que não pode gritar. Tem lá uma mensagem por trás que a gente não percebe. Então, esse sistema ele tem os seus valores e ele nos afeta. Então, a gente precisa também estar consciente disso. E se eu estou consciente disso, eu escolho. Isso é autonomia. Eu escolho. Eu vou cuidar desse jeito, dessa minha necessidade. Eu vou cuidar da minha necessidade de uma maneira que também cuide de você. E aí, na comunicação não violenta, é a ideia da gente ser muito honesto e deixar claro que eu quero cuidar de mim tanto quanto de você. Então, eu quero cuidar de você tanto quanto de mim. E nesse processo, a gente vai perceber que existe uma boa intenção. Então, as pessoas se desarmam e se abrem. Podem ser mais honestas, podem se abrir mais. Porque a empatia vai estar presente. É impossível a gente aumentar a honestidade sem aumentar a empatia. Porque é muito comum a gente ser honesto e ser mal recebido, ser mal interpretado. Ah, você é egoísta, está pensando em você, como você é grosso. Poxa, mas aumentar a honestidade significa expor aquilo que é muito íntimo, muito pessoal. E a gente acolher isso não significa concordar. Então, é muito importante. Isso promove uma relação que de verdade a gente vai estar presente e de verdade a gente vai conseguir cuidar daquilo que é importante. E aí a gente vai começar a investigar como cuidar. Então, a escuta é extremamente importante. Quando a gente tem por trás a intenção de cuidar de todo mundo, a gente precisa estar aberto a ouvir essa pessoa com profundidade. Então, eu queria falar um pouquinho também. A gente vai e volta, né? Tem várias questões, a gente poderia ficar bastante tempo aqui. A gente só vai dar uma pincelada, até porque comunicação não violenta é prática. E a gente está falando sobre comunicação não violenta é no nível emocional, é uma inteligência afetiva. E a gente está muito aqui ainda no plano racional, cognitivo.
Mas vamos lá. Quando eu estou diante de outra pessoa e eu acolho o sentimento dela, como você falou, Sandra, eu estou deixando claro que essa pessoa é importante. Ela vai sentir que você se importa com ela, vai se sentir valor. Esse ponto é extremamente importante para o desenvolvimento da autonomia, para o desenvolvimento do que a gente chama de personalidade ética. Eu me sentir valor me ajuda a ter força para me inserir nos contextos e não me adaptar simplesmente aos contextos. Eu não vou ser mais um no grupo. Eu sou eu tenho valor. Então, se sentir valorizado e pertencente é fundamental no processo de desenvolvimento dos meninos e das meninas. Muito, muito importante. E reconhecer e afirmar sentimentos também é parte desse processo. Mas a raiva, como é que eu faço para acolher a raiva? Se ele está quebrando tudo, se ele está xingando. Então, vamos diferenciar expressar raiva de comportamento destrutivo. Expressar a raiva é extremamente valioso. Eu só vou cuidar para que a criança, eu estou falando a criança, mas eu adulto também, né? Que a gente expresse a raiva com profundidade e, ao mesmo tempo, com respeito e segurança. Respeito às pessoas e segurança no sentido físico e material. Né? Eu estou cuidando dos espaços e das pessoas, inclusive da própria pessoa que está expressando. É como tapar o buraquinho lá da panela de pressão. Cada hora que faz aquele barulho nos incomoda, mas é bom ouvir aquele barulho, significa que a panela está funcionando. Se a gente tapar aquilo ali, a gente vai ter aquela falsa paz, porque internamente eles estão borbulhando questões, situações que não vindo à tona, em algum momento vão romper essa harmonia falsa e vão vir provavelmente com uma energia muito, muito intensa. E quanto mais intensa a energia, mais difícil é trazer ela de uma forma, como que eu vou dizer assim, harmoniosa, né? Construtiva. Harmoniosa. Fabiano, você está trazendo uma questão super importante. Eu, particularmente, acredito, por tudo que eu já estudei a respeito de comportamento humano, de convivência, da própria comunicação, eu acredito que as pessoas que acabam cometendo atos de violência, primeiro, elas não tiveram seus sentimentos respeitados, não tiveram espaço para falar sobre esses sentimentos e nem digerir essa situação, né? E a segunda questão que eu acredito muito é nos espaços que as escolas podem abrir para que as pessoas falem, né? Só que, como você disse, nós temos que aprender a ouvir, porque ouvir é diferente de escutar, não é isso? A gente está acostumado a escutar e, às vezes, já pensando naquilo que vai responder. Não é uma escuta empática, não é uma escuta aberta, né? Então, eu acho que essa escuta e esse respeito ao sentimento alheio, a forma com que nós interagimos e nos comunicamos é que produzem, muitas vezes, o conflito e, na maior parte das vezes, né, gera violência. Então, seria interessante você aprofundar um pouquinho nisso. Tem uma frase do Rosenberg que você me fez lembrar que eu gosto demais. Ele diz que a violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. E eu vou repetir. A violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. O que isso significa? Que por trás daquilo que a gente considera violento, no fundo tem um ser humano tentando cuidar de algo que é muito importante para ele. Eu não estou defendendo a violência. Não é isso. Mas eu estou dizendo que pode ser a única estratégia que essa pessoa conhece para cuidar de si. Talvez exatamente por isso que você falou, que ela tentou por muitas formas e não conseguiu, por muitos caminhos e não foi atendida. E quanto maior a dor, e quanto maior o tempo que essa necessidade não atendida permanece, né? Então, quanto mais dolorida é o não atendimento dessa necessidade, quanto mais tempo ela não está atendida, maior é a expressão em termos de violência, maior a chance dela explodir. Então, ok, a gente vai bloquear a violência, mas não vai ignorar a mensagem que está por trás. E eu sugiro que a gente acolha a violência,
ensinando caminhos diferentes, não simplesmente punindo a pessoa, porque a dor e o não atendimento vai continuar. Então, a gente vai resolver no plano da superficialidade, do comportamento. Investigando, ouvindo, a gente vai descobrir algo valioso e nutritivo para as relações do ambiente. O conflito, ele é espinhoso, mas ele é nutritivo, ele é necessário para o alinhamento das relações. Então, eu poderia dizer aqui que a violência é uma estratégia legítima, estou falando entre aspas, porque não é a melhor das estratégias, mas é uma estratégia legítima para se buscar o atendimento de necessidades. Isso é uma mudança, porque a gente sempre dá ideia, né, da comunicação não violenta, quer dizer que não pode ser violento, eu vou bloquear a violência, mas é mais uma forma de violência com grupos e pessoas que por muito tempo foram violentados, que aprenderam essa linguagem e não sabem se expressar de outra forma. E essas pessoas, eu estou falando de meninos e meninas, e famílias, pais, mães, não sabem se expressar de outra forma. Como é que a gente faz? Volto a citar escuta empática, escutativa. Então, vamos lá. Antes de falar de escuta ativa, eu queria destacar o que você traz. É muito importante a escola abrir espaços para essa energia fluir, para esses conflitos fluírem. Então, a gente está falando de assembleia, a gente está falando de círculo restaurativo, a gente está falando de mediação de conflito, a gente está falando de expressão de sentimentos, da avaliação da sua aula, da avaliação do grupo pelo grupo, da autoavaliação. São espaços onde a gente pode expressar, que são espaços legítimos. Porque se não existirem esses espaços, eles serão criados para além daquilo que você oferece. E talvez por caminhos que são mais penosos, menos potentes. Ok, vamos falar então de uma escuta mais verdadeira, mais profunda. A escuta, a gente chama de várias formas, compassiva, tem a ver com compaixão, ativa, quer dizer que é presente, que é intencional, empática, quer dizer que eu busco me colocar ao máximo na perspectiva daquela pessoa. Em todos os casos, quem está no centro é a outra pessoa. Eu vou suspender, quando eu estiver diante da Sandra, por exemplo, enquanto ela está me falando, se eu estiver pensando numa resposta, coitada da Sandra, ela já não está sendo ouvida, ela está falando sozinha. Então, quantas vezes a gente está diante de outra pessoa fazendo outra coisa ao mesmo tempo? Gente, é impossível prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Ponto final. Ah, mas eu consigo responder no WhatsApp ou lavar a louça enquanto eu estou escutando uma outra pessoa. Temos dois problemas. Primeiro, há uma perda da sua presença. É inegável. Porque a gente só consegue prestar atenção em uma. O que você faz, na verdade, não é prestar atenção em duas coisas. Você alterna. Presta atenção lá e aqui, lá e aqui, lá e aqui. Não exige muita atenção lavar a louça, mas exige um. Então, alguma perda de energia tem. Mas qual que é o problema mais grave? Que sinal você está dando? Que mensagem você está passando para outra pessoa? Se eu não olho... Como que é, gente, conversar com alguém que está escrevendo no celular, digitando no teclado, lavando louça, olhando no relógio? É muito desagradável, porque a gente tem a impressão que não é tão importante assim, a ponto da pessoa parar o que está fazendo para prestar atenção só na gente. Ou o que a gente está falando não é importante. Então, são dois problemas. Eu não sou importante e o que eu falo também não. Mesmo que você esteja entendendo profundamente a pessoa que está te falando. Mesmo assim. Aí existem algumas técnicas de devolutiva para realmente mostrar para a pessoa que nós estamos ouvindo, que a nossa escuta está ativa, né? Você Exato. fala um pouquinho? Exato. Então, primeira coisa, olhar no olho, parar de fazer o que está fazendo, demonstrar interesse. A mensagem que eu vou dar para a pessoa olhando para ela é com o meu corpo inteiro, mas não é só comportamento, é postura mental, diria até espiritual, diria que é escutar com a alma. Eu estou inteiro ao seu dispor. Você é importante para mim e eu quero entender o que você está me dizendo. Essa é a postura, essa é a mensagem que você vai transparecer para a pessoa. Olhar nos olhos, estar disponível para ela, acompanhar os sentimentos dela com a sua expressão. Então, se ela está falando de algo dolorido,
Você não vai estar dando risada. Você vai, né, fazer uma cara de dor junto com ela. Sutil, claro, mas você tentar captar o sentimento. Se ela está alegre, você expressa um sorriso. Pô, que bom, estou entendendo, foi bom para você. Aí você, ó, até eu estou sorrindo agora. Então, mostra uma conexão afetiva e também no plano cognitivo. Eu estou entendendo o que você está dizendo. E aí vem o que você trouxe, Sandra. A gente chama de paráfrase, né? Seria mais ou menos o eco. Devolver o resumo do que você acabou de escutar, em forma de pergunta. Minha sugestão, bastante simplificada, que é extremamente potente. Escute a pessoa e pare de pensar sobre o que ela está dizendo. Pare de analisar, de julgar, de criticar. Não importa, mesmo que seja no plano mental, já rola uma desconexão. Então, tente acompanhar o que ela está dizendo. Permita que ela te conduza pelo mundo dela. Imagine que é uma onda, que essa pessoa é uma onda de energia na sua direção e você vai pegar essa onda, vai acompanhar esse fluxo. Eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Pode chegar um colega seu e dizer assim, não aguento mais esse trabalho, que insuportável, não aguento mais. Eu tô assim, esgotado. O que é muito comum a gente responder para ela? Calma, vai passar, fica tranquilo, é uma fase. Isso não é acompanhar a onda, isso não é escutativa. Isso é bater de frente com a onda. Isso significa, né, uma mensagem. O que você está pensando e sentindo não está certo. Pense e sente do meu jeito. Então, a pessoa não está sendo acolhida. Como que seria um acolhimento? Como eu falei, né? Devolver o resumo do que você entendeu. Puxa, meu, tá bem difícil para você, né? Sabe, no momento é muito estressante, está esgotado, me parece que você está precisando descansar um pouco. É isso? Vocês entendem? Não significa que eu concordo com ela. Significa que eu estou confirmando a mensagem para ver se eu realmente compreendi a pessoa. Esse é o primeiro ponto, que a gente sempre acha que entendeu a pessoa. Mas nada lhe dá certeza, a não ser que você repita para ela e ela diga, sim, é isso mesmo, você me entendeu bem. E o segundo ponto, é isso que você trouxe, Sandra. A pessoa se sente literalmente, verdadeiramente escutada, acolhida, valorizada, pertencente, legítima. Mesmo que você não concorde com ela, é um direito, é uma necessidade humana a expressão do acolhimento. Muito mais importante do que uma resposta. Nós vivemos uma sociedade acelerada, resolver, ainda mais os professores e professoras dentro das salas. Tem um monte de crianças, um monte de demanda. Então a gente precisa resolver as coisas rápido. Só que esse resolver rápido, às vezes, é prejudicar o uso do tempo, é aumentar o problema, porque foi errado, foi superficial. Sendo que a pessoa precisaria, em primeiro lugar, de tempo. Que nós sejamos espaço nutritivo para a pessoa se alimentar, para ela se enxergar, que a gente seja um espelho para que ela se veja. Quando uma criança ou um colega de trabalho, seja qualquer seja qual for o ser humano, estamos falando de humanidade. Quando a pessoa fala, ela já está se organizando, ela já está se acolhendo, ela já está avançando para a solução daquilo que é um problema para ela. É a elaboração que o Freud diz, né? Elaborar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu estou vivenciando. Então, só da pessoa falar, realmente ela já está fazendo essa elaboração. E olha a importância dos espaços de escuta, né? E aí, quando eu devolvo, é como eco, né? Quando eu grito lá numa caverna, num abismo, eu ouço, não é a mesma voz. É diferente, ela tem uma distorção, entre aspas. Então, quando eu devolvo, né? Se a Sandra me conta uma coisa aí muito difícil, e eu devolvo para ela o que eu entendi, mesmo que eu não queira, eu vou inserir coisas quando a mensagem dela passa por mim e volta. As palavras têm significados diferentes para as pessoas. A minha história de vida, né, minha cultura, minha visão de mundo, tudo isso
vai distorcer um pouquinho, vai mudar um pouquinho a mensagem que ele está mandando. Eu vou ler de uma forma, não intencionalmente, mas é fato, né? Vai passar por mim, vai carregar elementos meus. Quando eu devolvo para ela essas pequenas alterações, modulações, ou seja, essas distorções, como brincando com eco, batem de uma forma muito valiosa para outra pessoa. Porque ela vai se ouvir de um lugar diferente, com entonação e valorização e destaques diferentes. E isso já vai fazer ela pensar em outra coisa. Então, eu sei que é difícil, gente, né? Os professores dentro das salas de aula têm esse tempo. É muito difícil mesmo. O que eu estou trazendo aqui são princípios. Em algum momento, isso não é possível, mas em outros talvez sejam. Mais do que possível, necessários. Porque a gente pode perceber, às vezes, conflitos recorrentes. Se eles estão sendo recorrentes, quer dizer que a solução não está atingindo a raiz. E, às vezes, a escuta, ela cuida desse processo. Então, a pessoa... E olha que já aconteceu comigo, né? Fazendo literalmente em forma de exercício com colegas na minha prática de comunicação não violenta, eu devolvo para a pessoa o que ela acabou de me dizer e ela chora. Por que ela chorou? Não foi porque eu fiz algo. A única coisa que eu fiz foi oferecer espaço. Um espaço seguro, nutritivo, como eu falei, para ela se utilizar, para ela se expor, para ela se cuidar. E eu estou lá como companhia. Você, como ser humano, não é pouca coisa. É um ser humano, é um universo, é um elemento divino que está ali totalmente disponível para outro ser humano. Isso é muito potente. E aí, eu digo, todos nós precisamos de cuidado e de escuta. Mas quantos de nós cuida e escuta? É um desafio muito grande esse. Você cuidador, você professor, você professora, você coordenador, diretor, diretora, não importa, você precisa de cuidado. E todas as pessoas ao seu redor também. Então a gente tem muita gente querendo falar e pouca gente disponível para ouvir. E quem está disponível para ouvir, muitas vezes não sabe ouvir, não sabe escutar, como você falou, né, Sandra? Ouvir é uma questão mais fisiológica. É escuta, essa entrega, essa potência da presença. É quase como contemplar, né? Eu estou diante de outra pessoa contemplando a beleza que ela me oferece. Mesmo que seja uma explosão de raiva, como uma tempestade, que também é uma expressão bela da natureza. Né? Eu acho uma expressão bela. Né? Então, se a gente tem essa capacidade, olha que legal. Eu sou um ambiente nutritivo e cuido da pessoa, que, por sua vez, pode cuidar de mim também. Se a gente está dentro de uma sala aí com 30 pessoas querendo ouvir, mas 30 seres humanos com uma grande potência de escuta que precisa ser desenvolvida. É impossível diretor, coordenador, supervisor cuidar das pessoas. Não dá conta. Nós, seres humanos, vamos cuidar uns dos outros. Ponto final. Eu vou cuidar do aluno, o aluno vai cuidar de mim, a menina vai cuidar de mim também. Eu vou ensinar as crianças a se ouvirem. Quando alguém fica bravo um com o outro, eu falo assim, fala para ele o que você está sentindo. Eu tô com raiva, você me bateu. Pegue para o outro coleguinha, devolver para ele o que ele entendeu. Não faça mediação, não seja a ponte. Faça com que as crianças construam a ponte, que elas olhem uma para a outra e repitam o que a uma falou, o que a outra repita. Porque aí elas vão construir conexão, presença, cuidado, capacidade empática entre elas. Porque se você é a ponte, a hora que você sai, você leva a ponte embaixo do braço. E todas as vezes que acontecer um conflito, você vai ter que estar lá. Então, o quanto que a gente consegue levar para as crianças essa potência, mas desenvolver entre nós, colegas da educação, e não é responsabilidade da coordenação só. É responsabilidade de todo mundo. Coordenação e direção tem vamos falar a verdade, tem uma responsabilidade maior, mas não dão conta sozinhos. Na verdade, quando você fala de criar essa ponte entre os envolvidos do conflito, existe aí uma mediação, mas que nós trabalhamos com mediação, mas o que a gente não pode é dar solução, é isso que eu entendo, né? A gente tem que deixar as pessoas envolvidas buscarem essa solução a partir das necessidades e da escuta de cada uma, não é verdade?
papel super importante da escola, e aí a gente vai chegar numa personalidade ética. Por quê? Porque as duas partes vão refletir naquilo que é bom para todo mundo. E aí a gente chega ao cerne da ética, né? Que é realmente o resultado de uma vida boa. Não é verdade? Aquilo que é bom para mim e aquilo que é bom para o outro. Para a gente fechar, Fabiano, eu queria dizer o seguinte: primeira coisa, a maior parte dos conflitos, eles começam devido a uma comunicação equivocada, né? A problemas de comunicação. Segunda questão que eu coloco, as regiões mais violentas são aquelas que as pessoas são mais vulneráveis, isso pesquisas mostram, e elas são mais vulneráveis e violentas por quê? Porque falta escolarização, falta repertório. As pessoas não sabem falar, elas não sabem organizar a sua fala e nem têm vocabulário para expressar os seus sentimentos. Então, existem muitas pesquisas que mostram isso, né? Que a escolarização e os espaços de comunicação, os espaços dialógicos, eles vão melhorando a conduta das pessoas no sentido de se resolver, tanto internamente quanto nas relações interpessoais, como você falou. E por fim, gente, para mim isso é muito claro. Quando a gente não fala o que sente, quando a gente não fala o que pensa, quando a gente não se sente pertencente, quando a gente não se sente valor, isso causa doenças. Doenças emocionais que vão acabar se transformando em doenças físicas, tá? Então, olha a profundidade deste tema que nós estamos tratando, né? Infelizmente, nosso tempo está no fim. Gostaria que você fizesse as considerações finais. Eu quero destacar aqui a importância da linguagem descritiva, que a gente evite ao máximo julgar e rotular as pessoas, crianças, colegas, não importa, né? Então, a gente descreve o que a gente está vendo e não o julgamento sobre aquilo que a gente está vendo. É fundamental uma linguagem descritiva. Isso é um ponto. O outro ponto é fundamental para a gente reduzir a violência é promover condições dignas de vida. Então, as pessoas que estão em sofrimento, que não têm o mínimo cuidado em termos de saúde, alimentação, lazer, cultura, a escola está dentro dessa história, mas é para além disso. Então, buscar uma vida digna para as pessoas, condições e políticas públicas que ofereçam para todo ser humano o atendimento mínimo, entre aspas, das suas necessidades básicas, que são humanos e universais, isso é fundamental para a superação da violência. Tem uma frase do Rosenberg que eu acho fabulosa, que diz assim, mais ou menos assim: enquanto houver uma pessoa na face do planeta passando fome, a minha necessidade de nutrição, de alimento, não será atendida. Então, da gente se comprometer com o coletivo, entendendo que o que afeta uma pessoa afeta todos nós. E que não existe nós e eles. Só existe nós. Eu queria finalizar com isso. Afinal, estamos todos conectados, não é assim? E eu queria também trazer uma fala do Paulo Freire, que me é muito cara, que ele diz que o sonho de todo oprimido é ser o opressor. Então, vamos pensar nisso nas nossas escolas. Fabiano, muito obrigada. Eu acho que as suas reflexões e os seus ensinamentos vão contribuir muito para nós darmos continuidade aos nossos estudos e refletirmos sobre o nosso papel de educadores. Agradeço a atenção de todos, tenham um ótimo dia e até a nossa próxima videoaula.